Sou o professor Fábio e agora nós vamos ver movimento retilíneo uniforme, o MRU. Observe o nome, nós temos aqui movimento com a trajetória retilínea e uniforme significa velocidade. Se a velocidade é uniforme, a velocidade se mantém sempre o mesmo valor, ou seja, a velocidade é constante. Bom, o que é aceleração? A aceleração é o índice que mede a mudança de velocidade. Se a minha velocidade é constante, a minha aceleração é igual a zero. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho um móvel andando com velocidade 8 metros por segundo, ou melhor, mais 8 metros por segundo. Nós consideramos a trajetória para o lado positivo, o lado direito, então a velocidade para o lado positivo também é o lado direito. Quando a velocidade é positiva, o movimento é chamado movimento progressivo. Está indo para a direita, lado positivo, o movimento é progressivo. Ele vai sair de uma posição inicial de menos 10 metros e ele está com uma velocidade de 8 metros por segundo. O que representa a velocidade? Representa a rapidez. Se a velocidade é 8 metros por segundo, significa que em cada segundo ele vai andar 8 metros. Então observe. Eu marquei de 1 em 1 segundo. Aqui ele anda 8 metros, aqui ele anda 8 metros e aqui ele anda 8 metros. Ele andou um total de quanto? 8 mais 8 mais 8, 24 metros. Mas nos exercícios pode me trazer a posição inicial. Aqui eu botei uma posição inicial de menos 10 metros, ou seja, 0 metros é a origem. Ele está atrasado em relação à origem, está na posição menos 10. Se ele andar 8, ele não chega na origem, não chega no zero. Menos 10, andou 8, vai estar na posição menos 2 metros. Andou mais 8, vai estar na posição positiva 6 metros. Andou mais 8, vai estar na posição positiva de 14 metros. Bom, como é que eu sei o quanto que ele andou? Na aula anterior nós vimos que o ΔS é posição final menos a inicial. Nós vimos aqui que é 24 metros, porque eu fiz 8 mais 8 mais 8. O MRU tem essa característica de andar distâncias iguais, de 8 metros, no nosso caso, em tempos iguais, de 1 segundo. Agora, o ΔS é a posição final menos a inicial. A posição final é 14 metros, menos a posição inicial, que é menos 10 metros. Eu vou ter aqui 14, menos com menos dá mais. 14 mais 10... mais 24 metros. Deu positiva porque o móvel está indo para a direita, certo? Bom, tem outra maneira de fazer isso? Tem. Para saber quanto que ele andou, eu posso dizer que é 8 vezes 3. 8 é a velocidade, 3 é o tempo. Então eu posso multiplicar a velocidade vezes o tempo. A velocidade de 8 metros por segundo... a velocidade de 8 metros por segundo vezes o tempo de 3 segundos. Também dá mais 24 metros. Isto me prova que se eu posso fazer o ΔS, posição final menos inicial, ou velocidade vezes tempo. Então eu chego à conclusão que S menos S0 é igual a V vezes T. S menos S0 é V vezes T. Pego o S0 que é negativo, passa para o outro lado da igualdade, positivo. Eu fico com S é igual a S0 mais VT. Esta é a função horária do MRU, certo? Então nós temos a formulazinha que o pessoal chama de só sorvete, certo? É a única fórmula que nós temos para o MRU, é o S é igual a S0 mais VT. Bom, isso aqui é a função horária, eu chamo de genérico. Esse é o genérico para qualquer exercício. Agora nós vamos fazer a equação da posição do nosso exercício. Qual é a posição inicial no nosso exercício? A posição é de menos 10. Menos 10. Qual é a velocidade? A velocidade é 8. Então, mais 8 vezes t. Bom, aqui eu tenho a fórmula, a função da posição para o meu exercício. Se eu quiser saber no tempo de 3 segundos, a posição dá 14. Vamos verificar. 3 segundos eu vou chamar de S3. Porque o S0 é o S no tempo 0. O S3 vai ser o S no tempo de 3 segundos. Eu vou colocar menos 10 mais 8 vezes 3. Eu tenho que a minha posição 3, que é no tempo de 3 segundos, vai ser menos 10 mais 24. 24 menos 10 vai dar... 8 vezes 3, 24. Menos 10 vai dar 14 metros. Esta é a posição no tempo 3. Tempo 3, posição de 14 metros.
E agora a gente vai ver os gráficos do MRU, certo? Esses gráficos vão ser montados conforme o nosso exercício. Qual é a aceleração do MRU? A aceleração é zero. Ele não muda de velocidade, ele não tem aceleração. Então no gráfico aceleração por tempo, a minha aceleração vai ser sempre nula. De 0 a 3 segundos, a minha aceleração permanece com o valor de 0, certo? Já a velocidade é constante. Observe que em todo movimento a velocidade é 8 metros por segundo, 8 metros por segundo, 8 metros por segundo, que é a característica do MRU, ter velocidade constante. Como é que é uma função constante na matemática? A velocidade por tempo. Passa o tempo e a velocidade é sempre 8. Observe que o meu gráfico aqui vai dar uma constante. Olha lá, vai dar uma reta paralela ao eixo X. No caso, o X é a reta dos tempos para nós, certo? E posição por tempo. Pessoal, posição por tempo, nós temos a função aqui, que é o só sorvete. Então, vou ter aqui, ó, S é igual a S0 mais V vezes T. Bom, isso aí é o genérico. Agora, para o nosso exercício é essa. A posição inicial é menos 10. Vamos ter aqui, ó, menos 10. A minha velocidade é 8. 8 vezes T. Bom, esta função é do primeiro grau. Porque a função do primeiro grau, o x é elevado a 1. No caso, o x é o meu tempo. O tempo elevado a 1 é uma função de primeiro grau e é uma reta. E na função do primeiro grau eu tenho o coeficiente linear, que é onde corta o eixo y, que nesse caso é a posição inicial. Eu sei que é uma reta e o meu coeficiente angular, que é quem está na frente do x, no caso da física na frente do tempo, ele é positivo. Então ele vai ser o que? Vai ser uma reta crescente. Então eu vou ter a minha reta crescente desta maneira. Em 3 segundos, qual vai ser a minha posição final? Bom, eu só vou botar o 3 no lugar do tempo e eu vou ter o meu S3. Já foi feito aqui, ó, em 3 segundos, a posição em 3 segundos é de 14 metros. Esta é a minha posição final. Bom, agora vem a parte de explorar característica dos gráficos, tá? Vamos pegar aqui, nós temos o nosso gráfico velocidade por tempo, certo? Para. Com os gráficos a gente pode tirar características deles. Observe, o gráfico velocidade por tempo. Tá? Não vão te perguntar qual é a velocidade do móvel, porque tu vai olhar aqui, é sempre 8 a velocidade. Vou te perguntar quanto que ele anda. ΔS é velocidade vezes tempo. Como é que eu calcularia isso aqui? Né? O ΔS seria a velocidade de 8 metros por segundo vezes o tempo de 3 segundos. ΔS é de 24 metros. Vamos ver se confere? No gráfico de cima a gente consegue ver. O móvel saiu de menos 10 e foi até 14. Ele andou aqui 24 metros. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês que esse 8 da velocidade é esta altura, 8. E esse 3 do tempo é esta base. E o que é base vezes altura? É a área do retângulo. Observe que debaixo do gráfico aqui eu tenho um retângulo, certo? E se eu fizer a área base vezes altura, 3 vezes 8, vai dar os 24 metros. Então, na realidade, o deslocamento, a característica é essa. O deslocamento do móvel no gráfico velocidade por tempo é a área abaixo do gráfico. Tu fez a área, tu tem o deslocamento do móvel, certo? Agora no gráfico posição por tempo, né, eu tenho aqui, também não vão te perguntar quanto que o móvel andou. Ele saiu de menos 10, foi até 14, eu dou 24, tu vê direto. Eles vão te perguntar o que não está no gráfico. Então, no caso aqui, te perguntariam a velocidade. Qual que seria a velocidade? Velocidade é ΔS sobre ΔT. O ΔS é 14 menos 10, é os 24. Isso aqui é o meu ΔS, certo? 24 metros. 24 metros. Quanto tempo que desenvolveu o meu exercício? Ó, de 0 até 3, em 3 segundos eu teria a velocidade de 8 metros por segundo. Confere com o gráfico aqui de baixo. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês, se eu fechar um triângulo aqui, aproveitando a reta que eu tenho, um triângulo retângulo é quando um dos ângulos internos é 90 graus, e marcar um ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, tá?
ângulo alfa, observe que o meu ΔS é essa altura aqui, ó. ΔS, esta minha altura, que é os 24 metros. E o meu ΔT é esta base aqui, ó, ΔT. Em relação a esse ângulo aqui, olhando o triângulo, o meu ΔS é o cateto oposto ao ângulo alfa e o ΔT é o meu cateto adjacente. Então, substituindo na fórmula da velocidade, ΔS é cateto oposto e o ΔT é cateto adjacente, isso aqui é a tangente de alfa. Então, no gráfico posição por tempo, a minha velocidade vai ser a tangente de alfa. O que corresponde à tangente do ângulo alfa? Significa a declividade da minha reta. Se eu tiver retas mais inclinadas, eu tenho maior velocidade. E se a gente lembrar da tangente lá da matemática, quando a reta for crescente, a minha tangente é positiva, ou seja, a minha velocidade vai ser positiva. E quando a minha reta for decrescente, a minha tangente vai ser negativa. Observe que a minha reta é crescente, então a minha velocidade é positiva. Pela equação horária da posição, vejo que a velocidade é mais 8, ela é positiva. Se você está gostando da nossa videoaula, dê um clique aqui embaixo e se inscreva no nosso canal, Delta Medicina Online. E agora a gente vai ver a situação do MRU, só que o móvel andando para o lado esquerdo. O que acontece aqui? O exemplo é o mesmo anterior, tá? A velocidade continua sendo 8 metros por segundo, só que agora eu ponho o sinal de negativo, porque está indo para o lado esquerdo, tá? E o nome do movimento, quando ele está indo para o lado esquerdo, a velocidade é negativa e o movimento é chamado movimento retrógrado. Eu tenho a posição inicial aqui de menos 10 metros, e o que significa a velocidade de menos 8 metros por segundo? Que a cada segundo ele vai andar 8 metros e o menos que é para o lado esquerdo. Então ele vai andar 8 metros, vamos botar negativo, porque está indo para o lado esquerdo, 8 metros negativo e 8 metros negativo. Observe que o móvel andou menos 24 metros, ou seja, 24 metros para o lado esquerdo. Só que agora a gente já conhece a equação do MRU, esse é o genérico. S é igual a S0 mais VT. Qual é a equação, qual é a função para o nosso exercício? Eu tenho S, a posição inicial é menos 10, a velocidade é menos 8 vezes T. Isso aqui é a função horária para o meu exercício. Se eu quero saber a posição final aqui, que é o S3, que é do tempo de 3 segundos, eu vou botar aqui tempo de 3 segundos, S3 é igual a menos 10, menos 8, e no lugar do tempo eu vou botar 3. Aqui eu vou ter aqui 8 vezes 3 dá 24, menos 24 com menos 10, menos 34 metros. Então eu tenho que a minha posição no tempo 3 é menos 34 metros. Daria a mesma coisa se eu pegasse menos 10, menos 8, menos 8, menos 8, daria menos 34 metros. Como ficariam meus gráficos aqui? Ó? Observe que esse ficou o mesmo, já está pronto, que nem o exercício anterior. A minha aceleração é sempre zero. Por que a aceleração é zero? Porque eu não tenho mudança na velocidade, certo? A velocidade é constante. Uma função constante em todo o tempo, a velocidade vai ser sempre 8 metros por segundo. Como ela é negativa porque vai para o lado esquerdo, no gráfico vai estar do zero para baixo, menos 8. E no gráfico posição por tempo é o só sorvete. Só que o só sorvete é o genérico. Do nosso exercício a gente fez aqui, ó, S é igual a menos 10. Olha só, S é igual, posição inicial é menos 10. A velocidade é menos 8 metros por segundo vezes o tempo. Como é que vai ficar? Isso é uma função do primeiro grau, é uma reta. Eu tenho aqui o menos 10, que é onde vai cortar o eixo Y, que é o meu coeficiente linear, e o coeficiente angular é negativo, ou seja, a minha reta vai ser decrescente. Em 3 segundos, eu vou achar a posição final do móvel. A minha posição final do móvel, que eu vou chamar de S3, porque é no tempo de 3 segundos, eu acabei de calcular, menos 34 metros. Aqui estão os gráficos do MRU no movimento retrógrado, mas a gente vai aplicar as propriedades. Se eu quero saber quanto que o móvel andou, a gente sabe que é 8, 8 e 8, é 24 negativo, porque é para o lado esquerdo, basta eu fazer a área debaixo do gráfico. Nós já vimos que o ΔS é a área do gráfico. Nesse caso aqui, eu tenho um retângulo,
que a base é 3 e a altura é menos 8. Isso vai me dar um ΔS de menos 24 metros. Observe que a área do gráfico aqui coincide com o que ele vai andar. Ó, de menos 10 a menos 34, ele andou menos 24, que é a área debaixo do gráfico. Outra coisa que eu posso aplicar das propriedades que nós vimos é a velocidade. Se eu tenho a função horária, minha velocidade já está aqui junto com t, né, que é o meu coeficiente angular. É negativo porque a reta é decrescente, e 8 é o valor da tangente. A velocidade é a tangente. Como é que se faz a tangente na matemática? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu já sei que é negativa a minha tangente. Por que é que a tangente é negativa? Porque é decrescente. E o meu cateto oposto vai ser isso aqui, ó. Quanto é que é de menos 34 a menos 10? É menos 24. E o meu cateto adjacente vai ser quanto? 3 segundos. Então, menos 24 por 3, menos 8 metros por segundo, eu vou determinar o valor da minha velocidade.